Boa tarde, pessoal. Hoje eu, a Juliana e a Emily vamos falar sobre o atropelamento de vertebrados nas rodovias do Brasil. Bom, para começar, é importante a gente falar da história das rodovias do país. Os primeiros investimentos que a gente teve em infraestrutura rodoviária foram na década de 20, no governo do Washington Luiz. Ele tem até uma fala que é bem famosa, que é governar é construir estradas. Em 1926, foi inaugurada a primeira rodovia pavimentada, a Rio-São Paulo, e ela foi a única rodovia pavimentada até 1940. Depois disso, alguns órgãos foram criados para supervisionar e promover a construção de novas rodovias. E com todas essas políticas rodoviárias adotadas, o Brasil chegou em meados da década de 40 com 423 quilômetros de rodovias pavimentadas construídas. No fim de 1945, foi sancionada a Lei Jopper. Essa lei criou o Fundo Rodoviário Nacional, que estabeleceu um imposto sobre combustíveis líquidos, para financiar a construção de estradas, tanto do Estado quanto da União. E, como consequência dessa lei, em 1950, o Brasil já contava com 968 quilômetros de malha rodoviária pavimentada. Pode passar. Bom, mas foi no governo do Juscelino Kubitschek, no final da década de 50, que o rodoviarismo foi muito mais incentivado. Porque além da capital ter sido transferida para Brasília, e com isso ser necessário mais estradas para interligar o país, ele também queria atrair empresas internacionais do ramo automobilístico. E um dos pontos utilizados para atrair essas empresas era o apoio à construção de rodovias. Tanto que para as pessoas comprarem carros, elas precisam ter estradas, né, para andar com esses carros. E isso funcionou, porque foi durante o governo dele que a Volkswagen, a Ford e a General Motors chegaram no Brasil. Além disso, a política dele levou a população à sensação de que a rodovia era um fator de modernidade. Além de que essas empresas iam gerar emprego, então isso era muito atrativo. E, enquanto isso, a ferrovia virou um símbolo do passado. Elas foram sucateadas e o rodoviarismo cresceu. Então, com isso, no final da década de 60, com exceção de Manaus e Belém, todas as capitais estavam interligadas por estradas federais. E agora, mais recente, beirando os anos 2000, o Brasil já possuía 436 rodovias transitáveis, sendo 164 mil quilômetros de rodovias pavimentadas e 1.560.000 quilômetros de rodovias não pavimentadas. Pode passar. O dado mais atual que a gente tem é de 2018 e constava que o transporte rodoviário no Brasil contava com uma rede de 1.720.700 quilômetros de estradas e rodovias nacionais, sendo a quarta maior do mundo. E só a título de curiosidade, segundo o Código de Trânsito do Brasil, a estrada é definida como uma via rural não pavimentada, ao contrário de uma rodovia, que é uma via pavimentada. E a maior velocidade que uma rodovia chega no Brasil é de 120 km por hora, só quando a pista é dupla. Pode passar. Bom, então, em relação aos atropelamentos que a gente tem no Brasil. Segundo o Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas, o CBEE, as estimativas feitas mostram que mais de 15 animais morrem nas estradas brasileiras a cada segundo. Diariamente, devem morrer mais de 1.300.000 animais, que ao final de um ano totaliza até 475 milhões de animais selvagens atropelados no Brasil. Pode passar. Essa imagem a gente fez no sábado, às 15h, e é um print do site CBE. E contava que mais de 403 milhões de animais foram mortos somente esse ano nas estradas do Brasil. Pode passar. Então tá, desses animais, quais que são os mais atropelados? A grande maioria dos animais mortos por atropelamento são pequenos vertebrados, como sapos, pequenas aves, cobras, entre outros. A estimativa é que morrem aproximadamente 430 milhões desses pequenos animais, que representa 90% das mortes. O restante, que são 45 milhões, se dividem em 40 milhões de animais de médio porte, gambás, lebres, macacos,
e 5 milhões de grande porte, como onça parda, lobo-guará, onça pintada, anta e capivara. E em relação às regiões do Brasil, é no Sudeste onde mais morrem animais em rodovias. Depois vem o Sul, o Nordeste, o Centro-Oeste e, por último, o Norte. Pode passar. Dentro dos vertebrados de médio e grande porte, a maior vítima das estradas brasileiras é o cachorro do mato. Morrem mais de 1 milhão por ano, seguido pelo tamanduá-mirim, o tatu, o tamanduá-bandeira e a capivara. Além disso, o cachorro do mato foi a única espécie com um registro de óbitos em todos os tipos de estrada. Pode passar. E aqui, só a título de curiosidade, a gente trouxe o primeiro artigo científico sobre o tema. Ele é estadunidense e foi publicado na Nature em 1925. Esse artigo fez um levantamento dos animais atropelados em uma rodovia só. Como é de 1925, é bem antigo, e ele foi pioneiro nesse assunto. Pode passar. Então, além do atropelamento de fauna, que é uma problemática visível para a gente, existem outros impactos negativos causados por rodovias, que afetam diretamente a integridade biótica e causam danos ecológicos significativos. Dessa forma, podemos separar esses impactos em dois tipos. Os diretos, que são aqueles visíveis, como a perda de espécie por atropelamento, onde conseguimos ter uma noção por conta das carcaças presentes em faixas de rolamento e acostamento. E temos os indiretos, que estão ligados aos impactos dos padrões e processos ecológicos, como o efeito de barreira para a fauna silvestre e a perda de conectividade entre os ambientes naturais. Pode passar. Tendo isso em mente, trouxemos essa imagem para melhor visualização de como ocorrem esses impactos a partir das construções das rodovias. Então, quando se constrói a rodovia, já temos a perda do habitat onde ela será pavimentada. Em função dessa instalação, acaba ocorrendo uma divisão de habitat, criando fragmentos nas áreas, que acaba resultando em afugentamento de algumas espécies e atraindo outras. Também traz problemas relativos ao isolamento e perda de variabilidade genética, causando extinções locais e regionais, devido à perda de conectividade entre as populações e o ambiente. Também causa poluição atmosférica devido à produção de gases tóxicos e materiais particulados, mudanças microclimáticas devido à pavimentação. Também acaba causando o efeito de borda, né? Já que, no caso, ele é alteração nas características do habitat. Temos alterações de ciclo hidrológicos devido à interrupção de drenagem, dispersão de espécies invasoras por meio de corredores lineares. Também tem a emissão de ruído, que acaba alterando no comportamento da fauna, especialmente as aves. Os próprios atropelamentos e a predação, onde os carnívoros e os carniceiros acabam sendo atraídos pelas carcaças dos atropelamentos. Então, é bem notável as diversas problemáticas que a instalação de uma rodovia proporciona ao meio ambiente. Pode passar. Por isso, é importante o licenciamento ambiental para a construção de rodovias. Aqui, temos um fluxograma do Guia de Procedimentos para a Mitigação dos Impactos das Rodovias sobre a Fauna. Nele, temos as etapas dos processos de licenciamento cruciais para sua resolução. Essas etapas são, basicamente, diagnosticar a relevância do impacto e, consequentemente, a dimensão da mitigação necessária, identificar entre as soluções conhecidas aquela mais adequada ao contexto e avaliar a situação pós-implementação do empreendimento e a eficiência das medidas adotadas. Aqui do lado, a gente tem as alternativas existentes no contexto do licenciamento ambiental quando a obra é viável. No caso, a avaliação da viabilidade ambiental de uma dada obra ou atividade, ela é baseada na previsão de seus impactos e análise da sua importância socioeconômica. Ao definir a viabilidade, o órgão ambiental estabelece como serão neutralizados ou minimizados os impactos negativos e compensados os danos inevitáveis da obra. Então, aqui
na maneira em que o A está, acaba fragmentando o habitat. Então, o B, o C e o D seriam alternativas para minimizar esse impacto. No B, tem alteração do traço, então tem uma ligeira desvio da rodovia. O C tem o estabelecimento de conectividade entre os fragmentos. E no D, seria a compensação. Pode passar. Além dessas, existem inúmeras outras medidas mitigadoras com diversas funções específicas para minimizar os impactos da rodovia. Elas são classificadas baseadas na sua forma de implementação. Então, temos as medidas de intervenção estruturais e as de ações de manejo. Eu vou começar mostrando as intervenções estruturais, que, no caso, são aquelas que se inserem no projeto rodoviário por meio de execução de obras de engenharia específicas para o uso de fauna, ou adaptação dos padrões construtivos com o objetivo de proporcionar condições de deslocamento ou proteção da fauna. Então, aqui eu vou mostrar alguns exemplos. Pode passar. Vamos começar pelas galerias, que são passagens de uso misto, visando facilitar ou possibilitar a travessia de grupos faunísticos, aquáticos, semiaquáticos ou espécies que se desloquem acompanhando o curso d'água. Pode passar. Temos as caixas secas, que é um tipo de estrutura a ser instalado em ambientes secos e visam a travessia de animais que não se deslocam por água ou ambientes úmidos. Pode passar. Também temos a passagem inferiores grandes, que são destinadas a grandes mamíferos, mas também elas podem ser usadas por outros tipos de animais, sem ser só os grandes. É importante que se forneça substrato de terra do próprio local, nesse caso de mitigação, porque ajuda na maximização do microhabitat. Pode passar. Túnel para anfíbios e répteis. Eles são colocados em rotas migratórias para os sítios de reprodução e, além disso, eles são posicionados próximos à superfície da estrada e eles precisam contar com aberturas para entrada de luz para serem efetivos. Pode passar. Tem aqui o viaduto de fauna, que é um exemplo lá dos Estados Unidos. Eles são habitualmente construídos para reconectar as paisagens e promover o fluxo de fauna silvestre entre os fragmentos cortados por rodovias de múltiplas faixas. Pode passar. Aqui a gente tem os túneis rodoviários, que são habitualmente construídos quando a topografia dificulta a adoção de outras alternativas de mitigação, como, por exemplo, em regiões montanhosas. Então, é onde a gente normalmente acaba tendo esse tipo de medida. Pode passar. Temos os chamados elevados, que a gente vê muito por aí, né, que são construídas acima do dossel da mata nativa, por onde a rodovia será traçada, com finalidade de não fragmentar ou danificar a vegetação natural do local. Pode passar. Temos as passagens superiores de multiuso, que são caracterizadas pela destinação voltada tanto à fauna quanto ao uso humano e de animais domésticos também. Pode passar. Passagem aérea para vertebrados arborícolas. São passagens destinadas a conectar também as florestas separadas por rodovias, por esses animais, para a utilização desses animais. Pode passar. Aqui a gente tem barreiras anti-ruídos, que a gente também vê bastante por aí. Elas podem ser construídas de madeira, concreto, vidro, ou mesmo obtidas com plantio de espécies vegetais adequadas. E elas visam a proteção acústica a ambientes urbanizados das cidades vizinhas. E em relação à fauna, se destinam principalmente à proteção de sítios de nidificação de aves, como guias para a condução de fauna aos dispositivos de passagem. Pode passar. Então, diferentemente das intervenções estruturais, as ações de manejo, elas não envolvem interações substanciais nos padrões construtivos da rodovia.
mas sim estratégias que buscam influenciar o comportamento do motorista, seja por meio de restrições ao tráfego, alertas em áreas de maior risco, ou incorporação do fator fauna ao seu universo de atenção. Pode passar. Então, aqui a gente tem campanhas educativas, sinalização viária, limitações de velocidade, que são várias maneiras de tentar educar o motorista e alertar dos perigos que possam ter, tanto para acidente para ele mesmo, quanto para a própria fauna. Pode passar. Aqui também, que faz parte do manejo, a gente tem a baliza, né, que é essa colocação de dispositivos dessa natureza em pontes ou trechos que atravessem áreas úmidas, que tem como objetivo incentivar a elevação de altura do voo das aves, o que reduziria a probabilidade de colisões. Temos também aqui a alerta e afugentamento, que seria o afugentamento de animais nas estradas. Ele é buscado por meio de técnicas que visam alertá-los ou amedrontá-los, para que eles se afastem do local. Então, a gente pode usar refletores, que tem aí de exemplo, que acaba usando os faróis dos carros, dos veículos, para poder espantar esses animais. Essas cercas e barreiras a gente usa como a ferramenta mais efetiva, na verdade, para os atropelamentos, quando combinada com estruturas de passagem. Ela configura a melhor alternativa para a restauração de conectividade em rodovias. Então, ela é bem utilizada. E tem também, óbvio, né, a remoção de carcaça, que, além dos motivos relacionados à segurança de tráfego, a remoção periódica de carcaças na rodovia faz com que os carnívoros e os carniceiros não sejam atraídos e passem longos períodos se alimentando sobre as estradas ou próximo dela. Bom, pessoal, como a Jo acabou de mostrar, existem diversas medidas mitigatórias. Só que essas medidas, elas vão exigir custos financeiros, né? Vão exigir também a pesquisa e a educação ambiental. Aí eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses pontos. Bom, estudos sobre o custo-benefício da implantação de medidas mitigatórias para atropelamentos mostraram que os empreendedores de rodovias, na verdade, poupam dinheiro com a diminuição de acidentes, porque no caso de acidentes, então no caso de um motorista atropelar um animal, os empreendedores da rodovia, ou seja, os donos da rodovia, são obrigados a indenizar o motorista, né, que é o usuário da rodovia. E aqui, desse artigo, tem essa tabela aqui, que é uma estimativa do custo mínimo, do máximo e do médio para reparar um Gol que bateu numa capivara. E aí o custo médio, assim, para reparar um carro desse é quase de R$ 3.000, né? E aí, se você for pensar a longo prazo, vale mais a pena para ele, então, pôr medidas mitigatórias na rodovia, e aí, a longo prazo, ele vai acabar poupando dinheiro. Também precisa a gente entender que desde a construção da rodovia até a construção dessas medidas mitigatórias, muitos pesquisadores estão envolvidos. Então, a pesquisa científica ela é essencial para compreender melhor os fenômenos naturais e criar soluções para os impactos gerados. Todas essas medidas que a Ju apresentou, elas precisam de um estudo, elas não podem ser implantadas em qualquer região. É importante pensar, por exemplo, quais são as áreas críticas de atropelamento e aí sim decidir quais vão ser as medidas tomadas. Então, tudo isso necessita de muita pesquisa científica. Aqui, eu falando um pouquinho sobre a educação ambiental, nesse trabalho aqui da Zeferino, a gente achou que o licenciamento ambiental, ele exige que as concessionárias elaborem e executem um programa de educação ambiental. E aí,
De acordo com esse livro aqui do Loureiro, ele fala que a educação ambiental no licenciamento ela vai atuar de forma fundamental na gestão dos conflitos ocasionados por um empreendimento, tendo como objetivo garantir o acesso público a informações pertinentes, a produção de conhecimentos que permitam o posicionamento responsável e qualificado dos agentes sociais envolvidos e a participação e mobilização dos grupos afetados nas etapas do licenciamento. Porque, afinal de contas, quando a gente constrói uma rodovia, a gente não está só afetando, né, o meio ambiente, a gente também afeta a população assim, que vive, né? Tem várias rodovias que a gente passa e tem muitas pessoas morando perto, então a construção de rodovias afeta as pessoas também, então é importante que tenha toda essa articulação da concessionária com as pessoas e toda essa mobilização também ambiental. E aí, de acordo com o Loureiro, para que as práticas de educação ambiental elas sejam realizadas de maneira satisfatória, o educador ou educadora ambiental ele deve estar habilitado a analisar criticamente o contexto político, cultural e econômico e as institucionalidades que legitimam os projetos decisórios sobre o acesso e uso aos recursos ambientais. Precisa também reconhecer os limites e possibilidades de utilização dos instrumentos de gestão ambiental e precisa agir para superar essa visão fragmentada da realidade socioambiental por meio do desenvolvimento de processos críticos e dialógicos. É claro que falando assim parece fácil, mas é um processo bem difícil, assim, e eu vi também alguns artigos que essa questão da educação ambiental no processo de licenciamento muitas vezes é negligenciada, assim, é feito uma cartilha só e aí acha que a conscientização está feita. Então, é preciso ter todo um trabalho e ter um educador ou uma educadora ambiental que seja efetivo, né, nessa conscientização. Aí agora eu vou apresentar aqui alguns projetos. O primeiro que a gente viu aqui foi esse Sistema Urubu. Ele está lá no site da CBEE também, que é o Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas. E aí, esse sistema é um aplicativo brasileiro, né, que ele tem a proposta de sistematizar e disponibilizar informações sobre a mortalidade de fauna selvagem nas rodovias e ferrovias. E aí o objetivo dele, então, foi auxiliar o governo e as concessionárias na tomada de decisão para redução dos impactos causados pelas rodovias. E 100% dos dados são avaliados por pesquisadores especialistas em identificação de espécies. Aí como é que funciona? Você baixava o aplicativo Urubu Mobile no seu celular, e aí se você encontrasse algum animal atropelado numa rodovia, você tirava foto e colocava no sistema. Então assim eles conseguem dados não só de pesquisador científico, né, mas também das pessoas. E aí aqui, essa tabela, ela foi tirada lá do sistema Urubu. Então, aqui a quantidade de registro das pessoas, né? Por exemplo, aqui, o maior registro que teve foi de atropelamento de capivara. E aí, de todas essas espécies aqui, a gente pode ver que está aqui o tamanduá-bandeira, que é uma espécie que está ameaçada de extinção. Aí eu fui lá no site da IUCN para poder ver em que estágio que ele estava aqui, né, em qual categoria que ele estava. E aí ele está aqui como vulnerável. E aí com isso eu acabei descobrindo esse projeto aqui, que é o projeto Bandeiras e Rodovias, que ele tem esse símbolozinho aqui que eu achei muito fofo. E é basicamente um projeto que envolve muitos pesquisadores e aí eles ficam monitorando o atropelamento de tamanduás-bandeiras no Brasil. Então tem equipe de veterinários que vão cuidar dos animais que são encontrados atropelados, tem equipe de biólogos, então eles fazem todo um esforço em conjunto para poder
salvar, né, esse animal da extinção. E é um projeto bem legal, se vocês quiserem dar uma olhada no site, eu fiquei super com vontade de trabalhar lá. E aqui é um sistema de alerta de atropelamento de animais, que é da Rumo, que é uma concessionária de ferrovia aqui. E aí aqui tem essa foto do funcionário da Rumo, ele tem acesso a um aplicativo, e aí nesse aplicativo ele pode aqui, ó, enviar um alerta de que ele atropelou um animal. E aí tudo isso acaba sendo computado, né? Então é muito importante também que tenha esse tipo de ferramenta disponível para os motoristas, né? Então, aí agora eu vou falar um pouquinho sobre a Via Fauna, que é uma empresa de consultoria ambiental, que é especializada em serviços de fauna e meio ambiente. Ela foi criada pela Fernanda Abra, junto com mais 2 colegas dela. Ela estudou aqui na USP, ela fez biologia, ela é bióloga. E aí ela criou a Via Fauna, e aí atualmente ela oferece diversos serviços especializados, tanto para rodovias quanto para aeroportos. É bem legal, se vocês quiserem também olhar lá o site da Biofauna. Tem diversos serviços aqui, ó, inclusive avaliação e monitoramento de passagens de fauna e outras medidas de mitigação, treinamentos e palestras. Elas chegaram a vir, a Fernanda, eu acho que chegou a vir aqui numa semana da biologia que teve, acho que em 2017. Aí aqui é uma foto de uma matéria da Fernanda também. Essa matéria eu vi no G1 e é bem legal. Ela conta sobre a importância, né, das passagens de fauna, e aí mostra, por exemplo, esse túnel metálico aqui que foi implantado numa rodovia aqui perto de Bauru, porque na reportagem não fala qual o ponto específico em que eles implantaram esse túnel, mas eu sei que é aqui na região de Bauru, dessas estradas por aqui, e aí o biólogo mostra as câmeras trap instaladas e os animais usando a passagem de fauna, que é muito legal. Ela também mostra as cercas, que todas essas rodovias aqui, por exemplo, que a gente pega para ir para São Paulo, se a gente olhar, muitas são cercadas, e essas cercas levam a essas passagens de fauna. Aí aqui é uma foto do primeiro viaduto para passagem de fauna que foi construído aqui no Brasil. É numa rodovia na região do Vale do Paraíba. E aqui também uma foto de um projeto que a Via Fauna fez para uma rodovia lá do Rio de Janeiro para passagem de primatas, né? Então aqui dá para ver a plataforma no nível da Copa das Árvores. Então essa empresa é bem legal e também fiquei morrendo de vontade de trabalhar lá. E é isso, gente. Esse foi o nosso trabalho, essas foram as nossas referências e muito obrigada.